Seja bem-vindo ao canal do Pastor Estênio e receba a inspiração diária. Já parou para pensar que os momentos de crise podem ser, na verdade, o ponto de partida para a abundância? Hoje a gente vai explorar exatamente essa ideia. Vamos usar a história da alimentação dos 5.000 para tentar desvendar o que a gente poderia chamar de uma matemática de Deus, que parece funcionar melhor justamente sob pressão. Vamos mergulhar nessa estrutura. A ideia principal aqui é fascinante. Sabe quando grandes coisas acontecem e parecem ter surgido do nada? A proposta aqui é que isso raramente acontece. Parece repentino, sim, mas na verdade é o ponto alto de um longo período de preparação que a gente não vê. O material de origem chama isso de the waiting, ou seja, a espera. É aquele tempo de preparação, sabe? Onde a base para o milagre está sendo construída, mesmo que não apareça nenhum resultado. E olha, esse padrão do de repente não é um evento isolado, não. Pensa só nos 120 discípulos, orando por dias e dias no cenáculo. Até que, de repente, um som poderoso encheu o lugar. Ou então em Paulo e Silas, cantando no meio de uma prisão. Até que, de repente, um terremoto abriu todas as portas. A evidência sempre aparece depois da espera. Não é do nada, é de repente. Bom, agora a gente entra no coração da nossa análise de hoje. O cenário para o milagre da multiplicação não era só desfavorável, era ativamente hostil. A tese aqui é que essa hostilidade toda, por mais estranho que pareça, pode ser o solo mais fértil para o extraordinário acontecer. Tenta visualizar a cena comigo, uma multidão gigante, isolada, sem recurso nenhum, com a pressão aumentando a cada minuto que passava. É exatamente nesse ponto de impossibilidade total que a história começa a virar. Fica o lembrete, quando o cenário parece o pior possível, talvez ele seja, na verdade, o palco perfeito para a multiplicação. Vamos destrinchar essa crise ponto a ponto. Primeiro, o lugar, um deserto, que já é sinônimo de falta de tudo. Segundo, a hora, fim do dia quando a esperança já começa a diminuir. Terceiro, o problema, uma multidão faminta, enorme. E por último, e talvez o mais pesado, a notícia. Jesus estava de luto, processando a execução do primo dele, João Batista. Era literalmente a tempestade perfeita de escassez, pressão e dor pessoal. E é aqui que a gente tira a primeira grande lição. Diante da tragédia pessoal dele, Jesus poderia muito bem ter se retirado, ter colocado um ponto final naquele dia. Mas ele escolheu continuar a história. Ele transformou o luto em luta, cumprindo seu propósito mesmo no meio da dor. O ponto crucial é esse: o drama pessoal não o impediu de agir. Agora o foco muda. Sai de Jesus e vai para os discípulos. A reação deles ao problema revela um choque fundamental. O confronto entre a lógica humana, que só consegue ver limites, e uma lógica divina, que enxerga possibilidades onde não parece ter nenhuma. Jesus se vira para Filipe e faz uma pergunta que à primeira vista parece ser só sobre logística. Onde a gente vai comprar pão para essa gente toda comer? Mas o texto deixa claro que Jesus já sabia exatamente o que ia fazer. A pergunta era, na verdade, um teste pedagógico, feito para expor a mentalidade do Filipe, para revelar o quão limitado é o cálculo humano diante de um problema de escala divina. Aí entra André, representando outra perspectiva bem humana. Ele pelo menos encontra um recurso, o lanche de um garoto. Mas a lógica dele imediatamente invalida a solução. Mas o que é isto para tantos? Ele pergunta. Ou seja, ele vê o recurso, mas quando compara com o tamanho do problema, acha aquilo ridículo, completamente inútil. E aqui está a virada de chave, sabe? Os discípulos focaram no que eles tinham, 5 pães e 2 peixes. Quer dizer, quase nada. A lição é desviar o foco do recurso, que é insuficiente, e colocar o foco na fonte, que é totalmente suficiente. A questão não é o tamanho do que está na sua mão, mas em nome de quem aquilo é entregue. Ok, então superada essa mentalidade de escassez, vamos para a parte prática. A fonte que estamos analisando decompõe o milagre em 4 passos bem claros, um método para transformar a falta em fartura. Então, vamos lá. Os 4 passos são: organização, ações de graças, o partir e a distribuição. E olha só, cada um deles vai na contramão do que a gente faria por instinto, mas são essenciais para o processo todo. Primeiro passo: organização. Imagina a cena, a multidão estava ansiosa, caótica, com fome. Antes de qualquer outra coisa, Jesus manda todo mundo se sentar em grupos. Ele impõe ordem na desordem.
A lição é muito clara. A provisão divina flui melhor num ambiente de ordem e calma, não de pânico e ansiedade. É preciso parar a correria para poder receber. Segundo passo, ações de graças. Com tão pouco em mãos, a reação natural seria reclamar, certo? Mas Jesus faz o oposto. Ele levanta o pão, olha para o seu e agradece. Ele não foca na multidão faminta, nem na sua mão quase vazia. Ele foca na fonte. A gratidão, seguindo essa lógica, é o que liga o motor da multiplicação. Terceiro passo, o partir. E esse aqui é muito simbólico. O pão não podia ser multiplicado inteiro, ele precisava ser quebrado. A ideia é que as áreas da nossa vida onde a gente é partido ou ferido podem se tornar, na verdade, as nossas maiores fontes de autoridade para ajudar outras pessoas. Uma ferida que cicatriza vira uma credencial. E agora o passo final, que é crucial, a distribuição. O texto sugere que o pão não se multiplicou parado nas mãos de Jesus. O milagre aconteceu enquanto os discípulos distribuíam, enquanto eles entregavam o que tinham. Isso mostra um princípio poderoso. Nós somos canais, não a fonte. A abundância flui através de nós, não a partir de nós. Se a gente retém, o fluxo para. Se a gente entrega, ele flui. Com isso, a gente chega ao clímax. O resultado dessa sequência de ações. É aqui que a matemática humana é completamente subvertida por uma lógica de superabundância. Então, depois da organização, da gratidão, do partir e da distribuição, qual foi o resultado final de todo esse processo? A equação final desafia qualquer tipo de lógica. 5 pães mais 2 peixes não resultaram em 7 porções. O resultado foi comida para milhares de pessoas e ainda 12 cestos cheios de sobra. Essa é a tal matemática do céu. O ponto crucial aqui não é apenas suficiência, mas superabundância. Não foi só o suficiente para todo mundo, foi mais do que suficiente. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda teve uma sobra espetacular. Isso aponta para uma provisão que não quer só suprir a necessidade, mas transbordar. E para dar um significado bem tangível a essa sobra, a fonte propõe uma imagem muito bonita. 12 cestos para os 12 meses do ano. É como se, para cada má notícia que um mês possa trazer, já existisse um cesto de provisão extra para superá-la. E a gente encerra com este pensamento. O ciclo completo se move da escassez absoluta para o transbordamento total. É uma estrutura que sugere que mesmo o cenário mais hostil contém a semente da mais incrível abundância se a gente aplicar uma lógica diferente. Onde havia um deserto, agora há um banquete. Fica a reflexão. Esse vídeo foi produzido a partir de uma das mensagens do Pastor Stênio. Se você foi abençoado, deixe o joinha, compartilhe e siga.